Fala pessoal, dando sequência aqui na resolução de provas de magnetostática da disciplina de eletromagnetismo. Essa é a questão 1 da prova de 2022, no segundo semestre. Ela é uma questão que a gente vai resolver por partes aqui, o cálculo dos campos, né? Mas ele tem uma figura aqui com uma geometria, claramente não é nenhum dispositivo prático. E aí ele comenta que existe uma corrente I constante em todos os trechos desse circuito fechado aqui, a gente pode dizer pelo menos, né? Os trechos 1, 3 e 4 são retilíneos, e o trecho 2 é um arco, um quarto de uma volta completa, né? De circunferência de raio 2R e de centro O. Origem do sistema de coordenadas, deu o dado do raio de 10 centímetros e o valor da corrente de 1 ampere. Calcule no item A, 1A, o campo magnético criado por cada um dos trechos, e no item 1B, calcule o campo magnético resultante total na origem O. Vou começar, por incrível que pareça, resolvendo o 1B, porque 1B é muito simples. O H total vai ser o somatório dos HIs que a gente vai calcular. A gente vai calcular H1, H2, H3, H4. O campo total, obviamente, é a soma deles. Perfeito? E aí, a gente começa agora resolvendo o 1A. Eu vou resolver o 1A pelas partes que são mais intuitivas. Aqui a gente vai usar sempre Biot-Savart para resolver o problema. Biot-Savart, então, eu vou relembrar aqui. O H depende da corrente. Produto vetorial dl no sentido do raio que liga o elemento que eu estou considerando de corrente. Toda corrente vai ter um dl, né? Cada elemento do fio aqui eu posso amostrar um pedaço do fio. Eu tenho a mesma corrente I circulando, mas eu tenho só um pedaço dl do fio. Então por isso que a gente faz em termos de dl. Que o dl não ficou tão bom. E projetado no sentido radial, onde o vetor radial aponta do dl até o campo de observação. Então, meu vetor radial agora, ele é com a flecha do vetor, está apontada na direção aqui no terceiro quadrante, né, no sudoeste. Perfeito? Não é na direção do ponto de observação até o elemento de carga. Às vezes a gente fazia assim, mas nesse caso aqui o R tem que estar nesse sentido. Por quê? O produto vetorial depende da orientação dos dois vetores. Né? O DL a gente sempre vai apontar ele na direção da corrente. Então ele está aqui, o produto vetorial DLR, então vai ser DL no sentido de R, né? Eu estou fazendo virado para mim, obviamente, né? Para vocês vai ser o contrário. E eu tenho ILDR, e então eu tenho 4π R ao cubo. O valor do raio, a distância radial ao cubo. Isso na prática dá o quê? Daí, dl vezes o raio, o vetor unitário do raio, o vetor do raio, né? A magnitude do raio, vezes o seno de um ângulo beta. E quem é esse ângulo beta? É o ângulo que o dl faz com o R. Então, beta está aqui, nesse caso aqui, que eu estou só exemplificando, obviamente, né? 4π R ao cubo. Só que o R ao cubo simplifica com R que está aqui em cima, então fica R ao quadrado embaixo, certo? O que é importante aqui? dl no sentido do raio. Então, se você olhar o campo gerado, se você tentar olhar o campo gerado pelo segmento 1, você vai ver que o dl está apontando para cima e o raio vai estar apontando para baixo, certo? Ele vai estar aqui nessa direção. Se eu pegar qualquer elemento do trecho 1, né? Eles estão em 180 graus, certo? Sentidos opostos. Só que o seno de 180 graus é zero. Então, o H1 vale zero. Por quê? A gente tem um caso em que o dl e o R estão na mesma orientação, no mesmo sentido, na mesma direção. Direção, no caso aqui, vertical, Y. E sentidos opostos, mas eles tendo na mesma direção, ou vai ser seno de zero, se tiverem no mesmo sentido, ou seno de 180 graus, se tiverem sentidos opostos. A conclusão ainda vai ser a mesma, o seno vai dar zero, não tem campo. Perfeito? O H2 agora a gente vai resolver. O H2 a gente pode resolver levando em conta também qualquer dl que eu pegar agora no segmento 2, ele vai estar aqui, né? Quando eu pegar o raio, eu vou desenhar um raio reduzido, né? Mas ele vai até a origem, obviamente. Vocês vão ver que em qualquer ponto desse arco, e por definição até geométrica, né? Uma circunferência, que é um trecho, o vetor tangente, que é onde o dl sempre vai estar apontando, em relação ao raio, eles sempre fazem 90 graus. Seno de 90 graus é 1. Então, para o H2, a gente tem, na verdade, I dl vezes o raio, e o raio é constante.
Porque se eu tenho constante de valor 2R, certo? Então, quando eu pego uma circunferência, ou um arco de circunferência, a gente tem duas particularidades na regra de Biot-Savart. A primeira delas, o ângulo é sempre 90 graus, em qualquer ponto do DL, estando no arco, né, na circunferência, ou no arco da circunferência. Então, o seno sempre vai dar 1, e o raio é fixo, igual ao valor do raio da circunferência. Então, como é uma circunferência de raio 2R, eu tenho IDL 2R. E, obviamente, embaixo, aí eu tenho que tomar cuidado, né? Eu tenho 4π, o raio é 2R, e é o raio ao quadrado. Lógico, tem um raio em cima, com um raio embaixo, vai simplificar. Eu vou ter I dl sobre 8πr. O 2 eu tirei do parênteses e joguei para frente, né? Só que eu tenho que integrar. Aqui eu tenho um DH2, né? Eu não tenho H2 completo. Eu tenho que desenhar essa estrutura para poder ter o cálculo do H2 perfeito, né? Desenhar essa estrutura, no fundo, vai ser integrar dl. Só que dl, se ele está no arco, eu posso reescrever ele de uma outra forma. Ele é, na verdade, o raio fixo vezes uma abertura angular de θ. Certo? E aí eu tenho tem uma coisa faltando aqui, eu acho. Deixa eu só conferir. Porque eu preciso ter um raio embaixo. Ao contrário, eu não tenho DLR, sendo de ângulo, raio ao quadrado embaixo. Tem um detalhe aqui. Eu não tenho esse 2R aqui, né? Na fórmula aqui eu tenho DL seno de beta. Então, aqui eu tenho que tomar cuidado. Alguma coisa vai mudar aqui. Porque se eu não tiver eu não tiver raio embaixo, eu não tenho ampere por metro. Aí não tem unidade de campo magnético. O DL, o seno de beta, no caso, vai dar sempre seno de 90 graus, vai dar 1. E aí eu tenho 2R ao quadrado embaixo. Isso que também eu não posso desprezar. Aqui eu reescrevi o raio em cima, mas não precisava. Importante fazer com atenção. E por isso que eu já vi que ia dar problema por conta da análise dimensional. Eu vi que não ia ter 1 metro embaixo, como precisa. Então eu tenho 2R ao quadrado, vai dar 4R ao quadrado, vezes o 4 na frente, eu tenho 16πr ao quadrado. O DL é um R de θ para eu ter. Por quê? Porque eu sei os limites de integração em θ para desenhar aquele segmento de arco. Aquele arco, né? De circunferência. Então, se eu trazer o problema para dθ, eu consigo integrar sabendo os limites de integração. Então, por isso que eu fiz essa alteração. Até porque o DL também é um pedaço de arco, ele vai ser R de θ por natureza. Aí o R aqui vai simplificar. Então, no fundo, eu tenho I de θ sobre 16π vezes o valor do raio. E o meu H2, então, vai ser a integral do dH2. E a integral aqui vai ser só em θ. A variável vai ser a integral de dθ, né? De I sobre 16πr, são todos constantes, dθ. Qual é a variação de ângulo que eu preciso fazer para poder gerar aquela estrutura, né? Nesse sentido. Aqui tem um detalhe muito importante também. A gente já vai, como é o primeiro que vai ser numérico, eu já vou adicionar. Mas eu tenho que desenhar. Se eu pegar o dθ aqui, a partir da vertical, eu tenho que integrar de 0 até 90 graus para desenhar esse objeto completo. Então eu consigo pegar 0 até π sobre 2. Isso vai me dar então o próprio π sobre 2. Π sobre 2. Aí o 2 vezes 16 vai dar 32 embaixo. πr. O π vai se simplificar. Eu vou ter I sobre 32R. No princípio era para ser isso. Não deu exatamente isso. Por que não deu isso? Obviamente, não deu por conta de um detalhe. O meu raio desse arco, dessa circunferência é 2R, né? Então, aqui eu não tenho R de θ, eu tenho 2R de θ. Certo? Então, 2 vai simplificar com 16, no fundo eu tenho um 8 embaixo. Não adianta, gente. É sempre nos detalhes que a gente erra alguma coisa e acaba... Se o professor for gentil, descontando ponto. Se não, ele vai acabar anulando a questão. Então aqui eu tenho 16 no final, aparece um 16R. Isso é 16R. Agora, o que eu tenho que pensar? Em qual sentido? Lembra, o produto vetorial DL vezes o R. O DL está nesse sentido. Eu estou agora desenhando para cá. E o R está para cá, certo?
O R tá quase impossível fazer nesse. Eu vou pegar 2 canetas, é mais fácil. O DL tá aqui. Agora eu tô fazendo espelhado para quem tá assistindo o vídeo. E o R tá para cá. Então eu tenho DL no sentido do raio, certo? Então quando eu faço DL no sentido do raio, vocês percebam pela regra da mão direita que o campo vai estar entrando no papel. Vou pegar aqui certinho, ele vai estar entrando no papel. Como ele está entrando no papel, o meu Z ali, ele está apontando a ponta para fora. Então, se está entrando, eu estou no sentido oposto ao vetor Z. Então, aqui eu estou com esse campo em módulo na direção menos Z. Por que isso é importante? E não se esqueçam, que eu não vou colocar o vetor, aqui eu coloquei o módulo, no final eu coloquei a seta porque eu estou calculando o vetor. Porque quando eu fazer HI, a somatória dos HIs, eu tenho que levar em conta se ele está apontando para mais Z ou para menos Z. Então, saber a direção e o sentido é importante, e essas duas informações vêm da regra da mão direita do produto vetorial DLR, perfeito? Então, calculamos H2, H1 é 0, então não faz diferença. Agora aqui é um ponto importante. Como a gente vai calcular H3 e H4? H3 e H4, eles vão ser calculados a partir do campo gerado por um segmento de linha. E para não ficar muito grande a resolução, eu já resolvi uma forma genérica, que aí a gente só vai aplicar no caso particular do fio 3, segmento 3 e segmento 4. Eu tenho um ponto de observação aqui, Z, e eu tenho um segmento de fio aqui, tá? Não importa muito a extensão dele. Quem vai integrar depois é os ângulos. Os ângulos a gente vai encontrar os limites de integração dependendo de cada estrutura. Eu mostro um DL que está aqui, a uma distância L para cima do ponto de observação paralelo, né? Ao ponto de observação. Ele vai ter então um DL e um R aqui, o vetor R está apontando de novo em direção à origem. Eu tenho um beta entre eles, que é o que está na forma. Inclusive eu reescrevi Biosava aqui, sendo de beta Z. Nesse caso aqui, você vê que o DL e R eles estão apontando para frente, para o meu nariz, que é a mesma orientação do Z, então por isso que está positivo. O Z é positivo. Então aqui, o que acontece? O beta, se você fizer essa linha aqui paralela, aqui embaixo, você vai ver que tem um alfa aqui, porque eu vou provavelmente integrar em um valor angular, e eu tenho alfa espelhado aqui. Para chegar no beta, está faltando 90 graus, então beta vale alfa mais π sobre 2. Por conta disso, existe uma identidade trigonométrica que diz que o seno de beta vale o cosseno de alfa. E o cosseno de alfa aqui, eu fiz em relação ao triângulo retângulo. Eu tenho R de hipotenusa, L de cateto oposto, A, que é a distância. Aqui é importante, é a distância mínima do segmento linear até o ponto de observação. Que distância mínima é essa? Distância mínima depende muito, né? Mas é a distância seguinte. Se eu tivesse essa linha projetada até o mais ou menos infinito, qual é o valor que seria a distância entre o ponto que faz 90 graus com essa linha? Ou com a projeção dela? Tá vendo? O A é a distância mínima em relação ao segmento existente e a projeção dele. Porque às vezes eu posso não ter o segmento. Mas o importante é que essa distância horizontal entre eles. Certo? E aí aqui vale A, e aí você vê que cosseno de A é cateto adjacente A sobre o valor do módulo do raio Rzinho. Tangente de A vai ser oposto L sobre o cateto adjacente A. Por que eu preciso disso? Porque eu preciso de DL. Então DL vai valer A tangente de alfa. O L vai valer A tangente de alfa, o que faz com que o DL valha A secante ao quadrado de alfa de alfa. Isso daí a gente já fez algum cálculo de exercício de campo eletrostático. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar aqui para colocar no card, mas vocês conferam exercício de cálculo de campo elétrico envolvendo segmento de carregado de carga elétrica. Vai dar. Eu vou fazer exatamente o mesmo procedimento. Eu vou ter feito, né? Já está gravado o vídeo. E o cosseno de alfa vale. O seno de beta vale A sobre R. Então, na expressão onde tem DL, aparece A secante ao quadrado de alfa. Onde tem seno de beta, aparece cosseno de alfa. Aqui, obviamente, eu tirei o Z, né? Só estou calculando o módulo agora, mas o Z positivo está aqui em todos os pontos, né? Então, inclusive, eu não deveria colocar a seta aqui, porque eu não tenho a orientação do vetor. Aqui eu fiz sem a seta, o que é correto. Então, eu tenho I, A secante ao quadrado de alfa, cosseno de alfa. E embaixo, eu tenho R ao cubo. Lógico, um R ao quadrado, porque ele simplifica com um R em cima, né? Só que o R vale o quê? Bom, se eu trocar cosseno de alfa com R, o R vale A sobre cosseno de alfa. Só que 1 sobre cosseno de alfa é secante. Então, o raio vale A secante de alfa. É o raio ao quadrado, então A ao quadrado secante ao quadrado de alfa. A
secante ao quadrado de alfa simplifica embaixo, eu fico só com um azinho, né, porque tem um a quadrado embaixo, eu só tenho um a em cima. O cosseno de alfa permanece, então eu tenho cosseno de alfa de alfa, 4πa embaixo e a corrente, obviamente. E quando eu integrar isso, eu tenho que integrar em alfa, de forma que eu preciso de dois ângulos que eu consiga desenhar a minha estrutura. Aqui eu não desenhei, eu não indiquei eles, mas obviamente o meu alfa 1 seria aqui, e o meu alfa 2 seria lá em cima. Então eu teria que de alguma forma conseguir calcular esses ângulos. O alfa 1 está aqui, o alfa 2 está aqui. Logo, pela geometria eu consigo encontrar eles, muito certamente. Mas o ponto é, eu vou ter uma integral de cosseno de alfa, que dá seno de alfa. Aplicados nesses dois limites de integrações a serem descobertos dependendo de cada caso, eu faço o cálculo do campo H de um segmento retilíneo, certo? O que eu preciso então aqui? Conhecer o ângulo α1 e α2 que permite desenhar esse segmento e a distância horizontal entre a linha, ou a projeção dela, e o ponto de observação. Então a gente vai usar essa informação, vai voltar no problema para calcular H3 e H4, porque eles são segmentos retilíneos. Perfeito? Como que eu encontro o H3? O H3 é um pouco mais complicado se você parar para pensar. E aí eu vou tentar, obviamente, tirar desenhos sem desenhar, sem deletar a imagem, que é quase impossível. Mas então a gente vai fazer na mão. Eu ainda vou descobrir como fazer daqui de um jeito mais fácil, gente. Vocês podem ter certeza, porque é impossível. Eu não consigo fazer um negócio desse. Então eu vou tirar até aqui do verde, porque o verde vai atrapalhar a gente. Não faça isso. O verde era do cálculo do campo 2. Esse DL quase vai ser importante. Eu poderia usar ele para calcular no segmento 4, mas eu não preciso. O que eu preciso agora, que aqui é muito importante que eu não perca, a orientação se o campo vai ser mais E ou menos E. Isso eu preciso calcular, ter ideia em todos os segmentos. Eu não sei se eles vão ser todos apontando para menos E, e aí é só somar, porque o H2 também é negativo, ou para mais. Pronto. Aqui eu tenho um DL que está aqui, vou desenhar aqui em vermelho, um DL que está aqui, e o raio vai estar para cá, certo? Então eu tenho, pela regra da mão direita, ele vai estar apontando para mais Z. Então esse campo vai ser positivo em Z, eu tenho que subtrair o campo do 2. Lógico, o campo do 2 já tem um menos Z ali, né? Se você usar a mesma regra para o 4, você vai ver que vai dar a mesma coisa. Então o 4 também vai ser um termo positivo de campo magnético. Se eu fizer a regra da mão direita, eu vou ver que está sempre apontando para o meu nariz. No 2, ele estava apontando contra o meu nariz, então ele estava apontando para dentro do pano, menos E. Certo? Agora, aqui que eu tenho que encontrar qual é a distância horizontal dessa linha 3, ou a projeção dela, até a origem. Aqui fica difícil de enxergar, mas fica muito fácil se eu fizer o seguinte. Se eu completar essa reta aqui. Olha que curioso. Isso é um segmento de reta. Se eu virar a cabeça um pouquinho, precisamente 45 graus, eu não tenho um esquadro para ter certeza disso, eu vou ver que esse é o cara que faz 90 graus. Com essa reta ou a projeção dela. Então, a diagonal desse quadrado de R, lado R, obviamente, então todos os lados são iguais, é justamente a distância horizontal entre essa linha, no caso, uma parte dela, a ponta da linha do segmento 3, até a origem. Então, meu valor do Azinho daquela fórmula é esse cara aqui, diagonal de um quadrado, de lado R. Diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. Então, meu Azinho dessa forma no cálculo do 3 é R, raiz de 2. Agora eu vou tentar usar o mesmo raciocínio. Não faça isso. Eu vou tentar fazer o mesmo raciocínio para o segmento 4. Só que o segmento 4 é muito fácil. Ele já me deu direto quase. Eu não tenho que inverter a cabeça tanto. Se eu continuar desenhando essa linha aqui, qual é a distância horizontal entre essa linha ou a projeção dela? É aqui. Certo? Ó, aqui vai dar 90 graus. Então esse cara aqui, qual que é? É o lado do quadrado. Então, no A3, a minha distância horizontal é R raiz de 2. No A4, a minha distância horizontal é só o raio. E agora eu preciso calcular os ângulos para poder fazer a integral. Tanto 3 quanto do 4. Certo? Oh, meu Deus, é quase impossível. Bom, tá vendo que aqui já tem um ângulo de um e do outro? Se eu puder desenhar melhor essa
esse termo em vermelho, vai ficar direto todos os ângulos. Bom, aqui vamos fazer o seguinte, eu vou integrar, percebam que aqui é o alfa, né? Então lembra, é a abertura angular que desenha a geometria. Aqui a abertura angular, ela não tem abertura angular nenhuma, é 0 graus. Eu vou ter que varrer até lá na ponta para desenhar o outro. Então vou ter que ir de 0 graus ou de algum ângulo negativo. Provavelmente, quando a gente faz o desenho, é de alfa 1 e o alfa 1 está embaixo. Se eu virar a cabeça, até o ângulo alfa 2 em cima. Então 0 é o limite final de integração. E esse ângulo aqui, que é negativo, se eu levar em conta o eixo vertical como referência, vai ser o quê? Ué, metade de 90 graus, porque eu estou cortando ao meio, a diagonal. Então, menos π sobre 4. Então, eu vou integrar pro alfa 1 do trecho 4, eu vou integrar de menos π sobre 4 até 0. O alfa 2 do trecho 4 é 0. Se vocês olharem para o 3, vai ser a mesma coisa. Por quê? Aqui eu tenho 0 graus. De novo, eu tenho que desenhar a geometria. E esse ângulo aqui, quanto que vale? Aqui que é importante. Como que eu vou calcular esse ângulo? Olha que bacana. Aqui eu tenho R, 2R. Concorda que aqui eu tenho de novo a diagonal do quadrado? Porque eu vou ter R, de R até 2R, e eu tenho R aqui porque é paralelo a esse R aqui. Então eu tenho R, R. Se eu fizer o triângulo retângulo, vai dar diagonal de um quadrado. R raiz de 2. Então esse cara aqui tem tamanho R raiz de 2. Eu vou já desenhar até com o mouse que eu... Então eu tenho R raiz de 2. Eu tenho R raiz de 2. Esse ângulo aqui então é quem? 45 graus. Por quê? Aqui eu tenho 90 e eu tenho R raiz de 2 de um lado, R raiz de 2 de outro. Eu tenho um triângulo isósceles. Eu preciso que esse ângulo seja igual àquele e que a soma dos dois seja 90. A única forma é se for 45 cada um. E ó, esse desenho aqui, inclusive, é o complementar do π sobre 4 que está desenhado aqui em cima. Então esse ângulo aqui também é π sobre 4. E vai ser negativo porque, de novo, eu tenho que abaixar menos π sobre 4. E aí eu vou varrendo até 0 para sair daqui até lá em cima. Então, por incrível que pareça, o alfa 1, 3 também é menos π sobre 4. E o alfa 2, 3 também é 0. O que muda então? O a distância horizontal do segmento de reta até o ponto. O de um é R raiz de 2, é mais longe, e o outro é R. Como calculo então H3 e H4? Bom, a gente vai usar aquela fórmula que eu... Agora posso jogar o zoom para fora um pouco. Eu vou jogar a fórmula que, se vocês não lembram, eu vou repetir. É I... Eu também não lembro. É I sobre 4πA, seno de um ângulo até o outro. I sobre 4πA vezes o seno do ângulo maior, seno de 0, menos o seno do ângulo menor. E o ângulo menor é negativo. Lembrando que isso daqui está, se for vetorial, na direção mais z. E o A vale quanto? R raiz de 2. Então é I sobre 4π R raiz de 2. Seno de 0 é 0. Seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Negativo, porque o seno no quarto quadrante é negativo. Com o negativo da fórmula da integral definida, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 corta com raiz de 2. 2 vezes 4, 8. I sobre 8 πr na direção mais z. A gente não faz com flecha, deveria desenhar só com chapéu. Esse é o H3. O H4, eu vou facilitar uma conta. É I sobre 4πr, porque o A do H4 é R, não é R raiz de 2. A integral é a mesma, os mesmos limites de integração vai dar raiz de 2 sobre 2 de novo. Então vai ficar I raiz de 2 sobre 8πr. Por que o campo H4 é maior? Porque ele está mais perto do ponto de observação. Então a minha distância radial é menor. A gente normalmente sabe que é o inverso da distância radial. Não em todos os casos é assim, mas em teoria costuma ser o inverso. Então eu tenho raiz de 2 a mais justamente porque o raio é um pouquinho menor. Perfeito? Mais E, mais E. Aqui eu tenho dados numéricos bem rápidos para colocar, só para não ficar devendo. O H2 vale, em módulo, 0,25, eu não sei porque alguém fez isso, ampere por metro, porque a corrente é muito pequena, né? A corrente é 1, então ampere por metro. E o H3
Não é igual ao H4, porque tem um raiz de 2. O H3 vale 0,398 ampere por metro. O H4 vale 0,563. E o campo total vai ser o que então? H3 mais H4 menos o módulo H2. E se isso der positivo, na direção mais E. Se der negativo é porque o H2 é tão grande que consegue fazer com que o campo resultante seja entrando no plano e não saindo. Perfeito? Não é o caso. Resposta total aqui do H, que está aqui, eu calculei pela primeira vez o 1B primeiro, o item B primeiro, mas é porque eu só deixei a fórmula dele pronta. O campo total vai ser 0,336 ampere por metro. Questão chatinha, não vou mentir, já deu aqui uns 25 minutos de vídeo, sendo que eu coloquei essa parte já pronta, né? Para vocês não terem que fazer, eu não ter que fazer na mão com vocês, ia ficar um vídeo muito longo. Mas é importante, se tiver dúvida, revejam essa parte com atenção. Eu posso pegar uma questão de exercício do livro que usa esse fundamento, usando a lei de Bell-Savart no segmento linear e explicar com mais detalhe. Mas, se eu tenho essa fórmula aqui pronta, resolver o H3 e H4 era mais uma questão de interpretação geométrica. O H1 foi dado porque dá zero. E o H2, inclusive, uma outra forma talvez seria de resolver como? Se eu lembrasse do campo de um círculo de corrente, né, um anel de corrente com espessura desprezível, que esse eu resolvi aqui, eu acho que é o exercício 4.14 ou 4.13, um negócio assim, mas tem um exercício lá que tem um círculo fechado com corrente e eu calculo o campo na origem. Você vai ver que o resultado daquele cálculo é I sobre 2R. I sobre 2R. Isso. É isso mesmo? Eu acho que é. Ou I sobre 4R. Eu acho que é I sobre 2R. E aí eu tenho aqui só um pedaço do fio. Ah, é porque é 2R, lá é o raio R, né? Aqui eu tenho 2R como raio da circunferência, então fica I sobre 4R, né? Que é 2 da fórmula, e o raio é 2R. Então, I sobre 4R. Só que aqui eu tenho um quarto desse círculo, então obviamente eu tenho um quarto do campo. Por isso que ficou I sobre 16R. Um quarto de I sobre 4R, que é o que seria o cálculo de um campo de um círculo fechado com raio 2R. Isso que é um detalhe importante. Esse 2R aqui é um detalhe muito importante para não errar. Vocês viram que eu mesmo fui errando ali ao longo da resolução. Ainda bem que eu tenho o gabarito aqui para confirmar. Então aqui é um detalhe só de reconhecer, ok, é o raio vale 2R. Na fórmula a gente tem um raio do círculo. Se ele é 2R, eu tenho que colocar 2R na fórmula também. Mas se eu lembrasse desse resultado pronto, do cálculo de um círculo, eu poderia dizer que é só um quarto do campo de um círculo completo. Isso daí é válido, porque eu tenho menos corrente, que agora eu só tenho um quarto de círculo sendo carregado com corrente, certo? Ficamos então aqui, resolução desse exercício finalizada aqui da questão 1 da prova do segundo semestre de 2022. E se ficou alguma dúvida, pode ser que muito provavelmente tenha ficado, eu acho que esse foi a resolução mais nebulosa, assim, dizendo que eu fui pulando muitas etapas, principalmente sobre Bell-Savart para o segmento retilíneo. Você pode deixar um comentário, eu vou estar respondendo assim que possível. E se você achou interessante a resolução, pode considerar deixar então o seu like para o YouTube entender que esses vídeos são relevantes para a plataforma. A gente se encontra no próximo exercício. Até então.